Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos falar aí sobre infrações e penalidades, né? Então, seja bem-vindo aí todo esse conteúdo. É um assunto não tão difícil, mas que demanda a atenção, porque é várias informações e dentro de informações tem subinformações e a gente vai ter que ter bastante atenção com essa questão, porque infrações geralmente são os assuntos ou as questões que envolvem esse subtópico de legislação costumam incomodar às vezes aí, né? Os candidatos. Então vamos lá. Pessoal, conceitos e definições. Infração de trânsito. O que é infração? Vocês já me ouviram falar várias vezes o que é infração. Infração nada mais é do que a inobservância de qualquer preceito desse código ou da legislação complementar. Ou seja, a inobservância quer dizer a desobediência. Ou seja, quando você está desobedecendo qualquer norma, qualquer ato que constitua, né, a inobservância ao preceito aí do código ou da legislação complementar, você está cometendo aí a chamada infração de trânsito. A gente tem um exemplo aqui, né, de um cidadão que está e estacionou no local onde era proibido estacionar, né? A gente percebe que ele está cabisbaixo porque ele está sofrendo ali um auto de infração, é o chamado AIT, tá? Lembrando que os agentes de trânsito, pessoal, eles não multam. A gente pensa que ele está multando, mas aquilo ali, na verdade, ele está autuando. E a gente vai entender o que é essa auto de infração de trânsito, que é o AIT. Beleza? A gente percebe que a criança está ali meio bravinha com o pai, né? Percebendo a irresponsabilidade que foi cometida. Então, ok. Então, o que é infração? É inobservância a qualquer preceito desse código, ou, né? Ou da legislação complementar. Você lesou aí, de certa forma, né, cometeu aí essa inobservância, essa desobediência, pronto, vai ser punido, né, com penalidades. Então, quando você comete infração, o que que a gente vai perceber? Que vai existir penalidades, penalidades essas que vão recair sobre o condutor. E essas penalidades são sanções, ou seja, punições previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, que vai ser aplicado aos condutores infratores, né? A todo condutor que vai cometer infração. Bom, a gente sabe que existem várias penalidades, pessoal. A gente tem a advertência por escrito, a gente tem a multa, a gente tem a suspensão do direito de dirigir, cassação PPD, cassação CNH, cassação PPD e CNH são duas coisas diferentes, né? A PPD é a provisória, a CNH é a definitiva, então são cassações diferentes de diferentes maneiras que podem acontecer. E tem também a chamada frequência obrigatória em curso de reciclagem, tá? Só que a penalidade que sempre vai vir, independente de qual infração você está cometendo, que sempre vai estar lá, que está inerente, ligada à infração, é a multa, né? E a multa a gente já olha com ela para os olhos do dinheiro indo embora, né? O dinheirinho, por quê? Porque a multa é a penalidade de cunho pecuniário. Quando eu falo cunho pecuniário, eu estou me referindo a dinheiro, né? O dinheiro está indo, tá saindo do seu bolso. Então a gente sabe que existem quatro naturezas de infrações: a leve, a média, a grave e a gravíssima, e cada uma ali tem as suas pontuações 3, 4, 5 e 7, né? Na ordem, né, crescente, desde a leve à gravíssima, né, da menor pontuação à maior, e os seus valores ali atualizados, né, seus valores aí pecuniários, né, a leve de R$ 88,38, a média de R$ 130,16, e a gente tem a grave de R$ 195,23 e a gravíssima de R$ 293,47 centavos. Então é a multa que sempre vai recair, tá? Sempre vai estar inerente aí às infrações e à multa. Claro que dependendo do grau de infração que você vai cometer, vai ser submetido a você outras sanções. Vai cair tal qual a multa, entre outras que possam ser, né, prescritas ali pela autoridade de trânsito. Tá bom? Então, as penalidades são sanções, punições previstas dentro do código, aplicadas aos condutores que cometem aí as chamadas infrações. Aí a gente vê aqui uma situação bastante interessante que costuma ser abordado bem diversificadamente quando se trata da questão da responsabilidade pela infração. Quem é que vai ser responsabilizado? Quem, né, vai responder pela infração? E qual tipo de infração ele vai, de fato, responder? Então, vamos tentar entender aqui, pessoal. Primeira situação. São quatro tipos de situações onde recai responsabilidade pela infração cometida, tá bom? São quatro tipos. Os dois primeiros que eu irei abordar são os mais comuns de cair. Os outros dois dificilmente caem, mas a gente vai abordar por quê? Porque pode ser, né,
tópico de alguma questão aí futura. Então, primeiro, o proprietário, pessoal, o proprietário, ele pode ser responsabilizado pela infração, mas de que maneira o proprietário é responsável? Então, não esqueça, o proprietário, pessoal, ele é o responsável por pagar as multas. Ele é responsável pelo cunho pecuniário, né? Pelo valor pecuniário, ou seja, ele é responsável por pagar a multa. Ou seja, pessoal, nem sempre o condutor do veículo é o mesmo proprietário. Então, vamos pegar uma situação hipotética onde Carlos emprestou o seu carro para o seu filho João, né? João foi pego atravessando o sinal vermelho, é infração de natureza gravíssima, né? Eu sempre gosto de usar isso aqui de base. Infração gravíssima. João não era habilitado, né? Não era habilitado, ou, mesmo que ele fosse habilitado, ele ia responder pelo quê? Pelas ações. O João responde pelas ações. Só que a multa de penalidade que ia ser notificada, né, posteriormente, seria encaminhada para Carlos, que é o pai, que é o proprietário do veículo, ao qual o veículo está sendo, né, registrado no nosso no CRV, né, que é o Certificado de Registro do Veículo, como a gente já conheceu no CRV, tá? Então, o proprietário, ele que responde aí pelas, né, pelas multas. Ele que vai ser responsável por pagar as multinhas, tá bom? Então, o condutor, pessoal, que também é outro que vai ser punido aí, ele é responsável pelo quê? Pelas ações cometidas, tá bom? Então, o condutor responde pelas ações, né? Ações. E esse rapazinho aqui, que é o proprietário, é responsável por pagar a multa. Ele que vai receber, né, notificação de multa. Ele é responsável por pagar. Claro que você que emprestou seu carro para alguém, esse alguém cometeu as infrações, a multa vai chegar para você e você pode tentar entrar em acordo com ele, né, para fazer ele pagar. Se ele for de bom caráter, logicamente ele vai pagar, mas isso pode gerar, né, alguns problemas aí. Então, proprietário, fique atento para quem você vai emprestar o seu automóvel, né? Então, o condutor responde pelas ações. E se o João tivesse atropelado alguém? O João ia responder pelo atropelamento, por todos os encargos, né, penais, né, ou das infrações, né, dos encargos e os trâmites aí através do Código de Trânsito Brasileiro, né, através da legislação. Ele que ia responder. Carlos simplesmente receberia ali as possíveis notificações das multas das infrações que foram cometidas. A pontuação vai para quem? Nesse caso, a pontuação seria para João. Se ele não fosse habilitado, aí não teria pontuação, né? Mas ele ia ainda responder pela infração de natureza gravíssima com fator agravante de 3 vezes, né? Porque não é habilitado, tem fator agravante. É 2 ou 3 vezes. A gente vai conhecer daqui a pouco se vai ser de 2 ou 3 vezes o fator agravante para quem está dirigindo, né, sem habilitação. Então, não esqueça, o proprietário do veículo responde pela multa, pelo valor em dinheiro, espécie, valor pecuniário, o condutor responde pelas ações. A gente vai ter mais dois aqui, esses dois aqui que eu vou falar agora, dificilmente costumam cair, mas se cair a gente vai ficar preparado. Então, muitas vezes, pessoal, em caso de transporte de carga, o embarcador pode ser responsabilizado. Quando é que o embarcador vai ser responsabilizado? Quando houver um único remetente, ou seja, a carga que estiver acima for de um único embarcador, de um único remetente. A gente sabe que o remetente, né, é aquele que envia uma determinada informação, uma determinada carga, né, que remete, ou seja, os dados lá vão ser de um remetente. Então, o embarcador, ele tem responsabilidade pelas infrações cometidas aí do trânsito, né, quando a carga for de um único remetente, certo? E tem também o transportador. Quando é que o transportador ele leva a culpa e responsabilidade pelas infrações? O transportador é se houver mais de um remetente. A carga que ele estiver levando no veículo ou o que ele estiver levando no veículo for de mais de um remetente, né? Corresponde a várias, né, a vários remetentes, a vários embarcadores, né? Então, o transportador, nesse caso, ele que vai levar aí a responsabilidade pelas infrações, pelos encargos aí, por conta da infração cometida, seja por excesso, né, de peso ali, devido às cargas, entre outras infrações que ele possa estar cometendo aí em trânsito. Só que tem uma situação que ambos também vão ser penalizados simultaneamente. Quando é que ambos serão penalizados simultaneamente, tanto o embarcador quanto o transportador? Quando, pessoal, o peso que vai estar declarado numa nota fiscal, né, o peso da carga que está
sendo declarado numa nota fiscal, né, que vai ser permitido para o veículo, né, a carga que estiver excedendo ali o peso bruto total, que é o PBT, né, quando exceder, aí sim, ambos serão responsabilizados aí, tanto o embarcador quanto o transportador. Então, proprietário do veículo é responsável pelo valor pecuniário, o valor das multas, pagar as multinhas, o condutor é responsável pelas ações que ele vai vir a cometer, embarcador é responsabilizado quando a carga que estiver acima do veículo, a carga que estiver sendo transportada for de um único remetente, o transportador é quando houver mais de um remetente, embarcador e transportador responderão simultaneamente pelas responsabilidades de infração quando o peso da carga exceder o limite, né, do peso bruto total máximo permitido para aquele veículo pela situação ali regulamentada. Então, a gente pode perceber que isso vai levar até uma medida administrativa que a gente vai conhecer à frente, que é chamado do transbordo do excesso de carga, e a gente vai entender o que é que ela faz. Certo? Então, vamos dar continuidade. Bom, auto de infração de trânsito, o AIT. O que é isso, pessoal? Bom, ocorrendo uma infração, né? Quando você comete uma infração prevista ali no Código de Trânsito Brasileiro, será lavrado o auto de infração de trânsito. O que é lavrar? Lavrar é preencher, ou seja, o guardinha vai preencher algumas informações. Quando a gente vê o guardinha ali preenchendo, a gente muitas vezes, né, quando não tem o conhecimento, a gente acha que ele está multando, mas ele não multa, tá? A multa é uma penalidade expedida pela autoridade de trânsito. A gente sabe que esse rapaz é um agente da autoridade. Ele estava ali fiscalizando, né, e tudo mais, só que ele vai lavrar o chamado auto de infração de trânsito, ou seja, lavrar é preencher. Preencher o quê? Todas as informações que ocorreram naquela situação, desde a tipificação da infração, se ela foi leve, se ela foi gravíssima, e se ela foi gravíssima, qual a situação, né, que consta essa infração de natureza gravíssima, né, entre outras naturezas de infrações. O local, a data, a hora. Então, a gente vai ver o que ele vai lavrar, o que ele vai preencher aí nesse bloquinho. Então, vamos lá. Vai constar o quê? A tipificação da infração cometida. Por exemplo, um rapaz jogou para fora ali, né, uma lata de refrigerante, estava dirigindo bebendo, jogou a lata de refrigerante, foi pego pelo agente, o agente foi autuar ele, foi lavrar lá. Primeira coisa, tipificação, isso aqui é infração média. Aí, média de quê? Jogar a lata ali para fora do veículo, né? Jogar algum tipo de objeto para fora do veículo. Então, ele vai anotar essa informação. O que que ele vai anotar também? O local onde foi ocorrido, a data e hora do cometimento da infração. Todas essas informações estão totalmente obrigatórias, relevantes e necessárias para que o auto de infração de trânsito seja considerado subsistente. Temos aqui também a identificação do veículo. Sobre a identificação do veículo, ele pode pegar a placa, a marca do veículo ou a espécie do veículo, tá? Uma dessas três informações aí vai tornar a identificação do veículo ok quanto à lavratura. Rogério, só um momento. Então, pessoal, vai constar aí, ó, né, quando ele estiver preenchendo lá o auto de infração de trânsito, a identificação do veículo, né, como a gente estava vendo. Além da identificação do veículo, vai constar também identificação da autoridade, ou seja, se for a autoridade que está fazendo esse processo de fiscalização, ele vai colocar a identificação referente a ele, né? Se ele for colocar, ou se for o agente autuador, a gente vai colocar as informações também sobre ele. Ou se foi autuado através de algum equipamento de fiscalização eletrônico que estava ali, né? Uma câmera, um radar, alguma coisa. Então, ele vai colocar as identificações tanto da autoridade, do agente ou do equipamento fiscalizador. A quem foi, né? O responsável por fazer a lavratura, né? Lavrar ali o auto de infração de trânsito aí. Outra informação sobre a lavratura, pessoal. Rogério, tá tudo ok, viu? Tudo Eu tô na certo. aula já? Já, tudo certo. Deixei para capturar assim que você habilitasse. Tá tudo certo. Vai constar o que também? O prontuário ou a assinatura do condutor. Essa informação aqui, pessoal, ó, ela é só se for possível. O que isso significa? Ela não é obrigatória, tá? Não é obrigatório ele colocar o prontuário do condutor ou pegar a assinatura do condutor. Essas informações é só se for possível. Todas as outras aqui, ó, tipificação da infração cometida,
o local, a data e a hora do cometimento da infração, a identificação do veículo, né? E a identificação do agente, né? Ou da autoridade ou do equipamento fiscalizador é totalmente obrigatório. Então, temos aqui 4 situações obrigatórias e essa quinta aqui e última, ela não é só se for possível. Por quê? Porque o prontuário, a gente só consegue ter acesso se você tiver ali disponibilizado, não, no momento, um sistema informatizado, porque o prontuário nada mais é do que um softwarezinho, né, que você pode fazer consultas através do RENASH do condutor, ou através do seu CPF, ou através do nome, né, como é e como está a situação da carteira de habilitação daquele condutor, para ele colocar lá as informações do prontuário, certo? Mas, muitas vezes, o que que acontece? Esses agentes não têm acesso a esses sistemas informatizados. Precisa de acesso à internet, precisa de um equipamento eletrônico. Então, possivelmente, ele não pode estar com esses equipamentos ou acesso ali, né, a um sistema informatizado, então não vai ter como colocar as informações do prontuário. Então, não é necessário, não é obrigatório. A assinatura do condutor também não será obrigatório, porque muitas vezes, quando os agentes estão fazendo autuações, os condutores podem não estar presentes, né? Geralmente, pode acontecer de uma pessoa que estacionou em um local indevido, foi para outra região, né? Enquanto o agente está autuando ele lá, ele não está presente, ou muitas vezes o condutor se recusa, né? Ou acaba, né, discutindo com a gente por conta da autuação, que geralmente acontece essas brigas. Então, a assinatura do condutor também é só se for possível. Então, fica atento aí, porque tem muita questão que brinca com essa questão de saber quais são as informações que são obrigatórias para constar no auto de infração de trânsito, onde o agente, ou a autoridade, ou equipamento fiscalizador vai lavrar as informações sobre o ocorrido, né, da infração cometida, certo? Só que o prontuário e assinatura é só se for possível. Dando continuidade aí, pessoal, a gente vai ver aqui quem é a autoridade de trânsito, tá? Quem é a autoridade de trânsito? É o dirigente máximo, ó, dirigente máximo de órgão ou entidade executivo de trânsito, né? Que é componente do Sistema Nacional de Trânsito. E a gente fala quem é essa autoridade. Essa autoridade a gente vai falar que é o diretor do Detran, a gente chama de diretor do Detran, tá? Ele sim é considerado autoridade de trânsito ou pessoa, claro, de cargo superior. Nós temos aqui o diretor do Detran, que é um dirigente máximo de um órgão ou entidade executiva de trânsito, que é o Detran, Departamento Estadual de Trânsito, aí, que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, que nada mais é do que aquele conjunto de órgãos e entidades ali da União, do Distrito Federal, dos municípios, né, e dos estados aí que compõem, né, e executa todas as finalidades relacionadas ao trânsito, desde normatizar a fiscalizar e executar de fato, né, todas as operações viárias. Então, ele é autoridade, caso seja perguntado. E o agente, pessoal, o agente da autoridade, quem é ele? Ele pode ser uma pessoa civil ou policial militar. Lembrando que o policial militar, pessoal, a gente sabe que é através de convênio firmado, né? Convênio firmado, através de convênio firmado, certo? Para não esquecer. Ou pode ser uma pessoa que foi credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalizar, operar, policiar, né? E fazer ali patrulhamento das vias, rodovias ou nas vias terrestres aí, ou nas áreas abertas à circulação, certo? Então, é uma pessoa que é credenciada e vai fiscalizar, operar, gerar esse policiamento ostensivo e patrulhamento. Então, eles trabalham para a autoridade de trânsito. Eles não aplicam multas, eles fazem simplesmente autuações, né? Quem aplica aí as devidas sanções, as devidas punições, as devidas penalidades, vai ser a autoridade de trânsito, tá? Então, a gente vai já entender como funciona todo esse processo administrativo, desde a autuação até a expedição da penalidade, né, imposta pela autoridade, mediante as autuações que são apontadas pelos agentes da autoridade de trânsito aí, né, dentro do território nacional. Vamos ver como é que funciona daqui a pouco. Então, pessoal, antes de chegar lá no processo administrativo, a gente vai entender a quem compete para fiscalizar, quem pode fiscalizar. Então, são competentes para lavrar, né, preencher um auto de infração de trânsito
Um servidor civil, ele pode ser estatuário ou seletista, né? Ele pode fazer um seletivo, ele pode simplesmente ser designado, né, por uma autoridade, colocado ali para exercer funções aí por um período de tempo, né? Fazer todo um treinamento, enfim. Pode ser um servidor civil, tanto estatuário quanto seletista, ou o policial militar também. Lembra que o policial militar, ele entra como órgão executivo fiscalizador do Sistema Nacional de Trânsito. Só que o policial militar, pessoal, não esqueçam que é através de convênio firmado. A autoridade chega lá, policial militar ou a guarnição da Polícia Militar, gostaria que vocês fizessem aí as patrulhas, as fiscalizações, né? E todas essas operações relacionadas ao trânsito. Então, a Polícia Militar vai ser credenciada para exercer essa finalidade. Naturalmente, policial militar, se ele não está vinculado ao Sistema Nacional de Trânsito, ele não tem, né, essa autonomia para estar fiscalizando o trânsito em si. Claro que se for feito aí o convênio, né, foi firmado esse convênio aí, sim, ele vai estar credenciado para realizar essas finalidades aí, de fiscalizar, operar e patrulhar o trânsito ali mediante a sua jurisdição, certo? Então, ele fica sendo um agente da autoridade de trânsito através de convênio firmado. Bom, pessoal, arquivamento do auto de infração de trânsito. Esse auto de infração de trânsito, a gente percebe que esse arquivamento, ele está contido aí no artigo 281 do nosso código, e ele diz o seguinte, ó, um auto de infração de trânsito poderá ser arquivado. Então, pessoal, um auto de infração de trânsito pode ser arquivado. Foi até o que aconteceu com o nosso colega Paulinho, né? Ele disse que o agente errou lá uma informação e por conta disso, o auto de infração de trânsito, que seria mandado, né, para a autoridade analisar e depois fazer toda a questão do julgamento e aplicar ali as penalidades por decisão ali, né, da autoridade, mas por alguma insubsistência, alguma informação ali contida errada de alguma maneira, né, insubsistente, fez com que o auto de infração de trânsito seja arquivado. Então, o auto de infração ele pode ser arquivado se seu registro for julgado insubsistente. Então, quais as situações que fazem com que esse auto de infração de trânsito, esse AIT, seja arquivado? Bom, primeiro, pessoal, inconsistente ou irregular. Como assim? Como é que ele pode estar inconsistente ou irregular? O agente de trânsito lá na hora errou o local, errou a data, a hora do cometimento de infração, errou a tipificação da infração que foi cometida pelo condutor. Ele não colocou, por exemplo, a identificação do veículo. Ele esqueceu de colocar as informações dele mesmo como agente fiscalizador, né? A identificação do agente. Enfim, ele esqueceu alguma coisa, tá irregular, né? Quando ele lavrou lá o infrator, de alguma maneira, vai ser arquivado esse auto de infração de trânsito, ou seja, os encargos e penalidades e sanções não serão aplicadas ao infrator. Ele vai ser basicamente salvo aí. Então, vai ser arquivado se for inconsistente ou irregular. Outro caso que faz com que seja arquivado, muito simples aqui, é se a notificação não for expedida em no máximo 30 dias. Por quê? Você, pessoal, tem direito a ser notificado pela infração cometida até 30 dias, seja por e-mail, seja por telefone, seja por correspondência, né? Algum meio de comunicação em tempo hábil que possa ser notificado dentro do prazo de 30 dias. Caso você não seja notificado no prazo, né, de 30 dias, o AIT, o auto de infração de trânsito, será arquivado, tá? Se não notificada, se a notificação não for expedida aí no prazo de 30 dias, vai ser arquivado, né? Porque vai estar ali, claro, desrespeitando o prazo que o condutor tem para receber e ser notificado para que ele possa, né? Caso ele se sinta lesado de alguma maneira, a autuação foi indevida ou aconteceu algum erro lá do agente, ele possa estar recorrendo, né? Se apresentar como condutor infrator, recorrer, né? Fazer a defesa prévia, se não der certo, brigar em primeira instância através da JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, ou continuar o processo de briga aí também em segunda instância, se for o caso, através do CENTRAN, né, o Conselho Estadual de Trânsito. Então, essas são as duas situações que fazem com que o auto de infração de trânsito, pessoal, o AIT, seja arquivado, tá? Inconsistente ou irregular, ou se a notificação não foi expedida em no máximo 30 dias.
Bom, agora a gente vai entender como é que funciona esse processo administrativo. Como é que funciona esse rito administrativo, né, que tem a finalidade simplesmente de apurar o cometimento de infrações de trânsito, né? Se está cabível, né, aplicar as devidas penalidades. Então a gente vai entender como é que funciona isso. Primeiramente, o condutor comete ali a infração. Quando ele comete a infração, o que que vai acontecer? O agente fiscalizador que está operando ali na região, né, ele vai autuar. Quando ele vai autuar, ele vai lavrar, né, o condutor infrator, ou seja, ele vai fazer o auto de infração de trânsito, né, que é um documento onde o agente fiscalizador de trânsito lavra a infração cometida, preenche, né, alguns dados. Que tipos de dados são esses? A tipificação da infração cometida, se foi leve, se foi média, se foi grave, se foi gravíssima, e o que leva ela a ser média, gravíssima, enfim, que tipo de natureza é essa de infração. Vai colocar o local, a data, a hora do cometimento da infração, ele vai colocar a identificação do veículo, a placa, a marca, a espécie ou outras, se forem possíveis também, e ele vai colocar também a identificação do agente Getúlio, se você fiscalizador, né? estiver falando, não estou ouvindo. Então, o que está acontecendo aqui, que a gente estava explicando? Cometeu ali a infração, o agente vai lavrar o condutor infrator, né? Contendo lá todas as informações necessárias que ele vai constar no AIT, né? No auto de infração de trânsito. Pessoal, só não é obrigatório, né? O prontuário ou a assinatura do condutor na hora de o agente lavrar ele ali da infração, né? Da acontecida. Bom, feito isso, o que que vai acontecer? O auto de infração de trânsito, o AIT, vai passar por um ato de análise, essa análise de consistência, para saber se está tudo certo com as informações preenchidas, lavradas pelo agente de trânsito, né? Além disso, vai ver também a questão, né, da notificação ao condutor. Então, vai haver essa análise. Pessoal, foi feita a análise, foi considerado insubsistente ou irregular de alguma maneira, o que que vai acontecer com o auto de infração de trânsito? Ele é arquivado, já automaticamente arquivado, o processo morre aí. Mas foi gerado a notificação, a pessoa tomou conhecimento, né, do auto de infração de trânsito, que ele foi ali autuado, que ele vai passar por um processo administrativo que futuramente ele pode ser penalizado e receber ali as devidas penalidades, né? Pela situação, pela infração cometida. Então, notificação aí, beleza? Bom, quando ele é notificado, ele toma conhecimento, o condutor, pessoal, ele tem que se apresentar para fazer a defesa prévia. Então, pessoal, ele tem 30 dias para fazer a defesa prévia e se apresentar. 30 dias. A partir do momento que ele é notificado, se ele quiser fazer a defesa prévia, né, ele tem 30 dias. Todos os prazos que eu falar do processo administrativo, para ficar mais fácil a memorização, todos serão de 30 dias, tá? Então, o agente fiscalizador preenche lá o AIT, encaminha para a autoridade de trânsito, né? A autoridade de trânsito vai analisar. Então, se tiver inconsistente, é arquivado. Se tiver ok, consistente, né? Caso sim, ele vai notificar no prazo de 30 dias o infrator para que ele possa, né, se defender no processo ou se apresentar. Então, pessoal, tanto para se apresentar quanto para fazer a defesa prévia, ele tem 30 dias, tá bom? Ele tem 30 dias. Aí, pessoal, na defesa prévia, quando ele se apresentou ali, ele fez a defesa prévia, que pode ser até no órgão de trânsito onde ele foi chamado, pode ser simplesmente num Detran, né? Quando ele está resolvendo essa questão das multas, ele se apresentou e ele ganhou na defesa prévia a, né, a notificação ou a multa ou as penalidades, enfim, toda essa situação vai ser arquivada, né? Vai ser arquivada, né? Bom, na defesa prévia feita pelo condutor foi indeferida, ou seja, foi negada, o processo vai continuar, né? Então, o processo vai continuar. Então, caso a autuação não seja consistente, ela é arquivada e seu registro julgado insubsistente, tá? Bom, se for indeferido negado, o que é que vai acontecer? Vai ser notificada pela autoridade de trânsito a penalidade. E dependendo da infração com a qual ele foi lavrado pelo agente de trânsito, né, ele vai receber as suas devidas penalidades. Por exemplo, vamos supor que ele foi pego dirigindo alcoolizado. Dirigir alcoolizado é infração de natureza gravíssima, tem fator agravante em 10 vezes, certo? Além disso, gera suspensão direta do direito de dirigir, ou seja, ele vai receber todas essas penalidades.
todas essas penalidades. Vai gerar medida administrativa no ato lá, o agente de trânsito vai recolher o documento, né? Já fez ali o recolhimento do documento de habilitação, o carro fica retido, né? Alguém pode levar o carro para você se tiver tudo ok. Bom, você foi notificado da penalidade, ou seja, pessoal, a penalidade vai ser imposta. Só que aí você pode fazer o quê? Você pode recorrer à JARE. O que é a JARE, pessoal? A JARE é um órgão executivo recursal. Tudo que fala sobre recorrer é a JARE, né? Ou seja, quando você é penalizado de fato, o infrator ele tem 30 dias para recorrer essa JARE. E o que é a JARE? A JARE é Junta Administrativa de Recursos de Infração, né? Ou seja, caso na JARE você foi lá, recorreu e ganhou, né? O julgamento, né, que você interpôs lá, o processo e a notificação da penalidade é arquivada. Tudo vai ser arquivado. Foi indeferido, você simplesmente perdeu, foi negado ali, o que que vai acontecer? Você pode estar brigando em segunda instância. E quem é que faz essa briga em segunda instância? É a Junta Especial do Centran. Lembra que a JARE, pessoal, é um órgão colegiado também. A JARE é integrada por especialistas e eles vão fazer essa defesa aí por você. Caso foi arquivado, você ganha, ótimo, você não vai sofrer nenhum encargo. Caso seja negado indeferido, você vai receber a notificação e se você quiser aceitar as penalidades, você aceita. Caso não queira aceitar, você pode brigar em segunda instância. E quem faz essa briga em segunda instância é o CENTRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Ela tem aí também como efeito secundário, né, essa briga. Qual é o prazo também? 30 dias, pessoal, para recorrer no CENTRAN em segunda instância ou a junta especial aí é de 30 dias, tá? Pessoal, você ganha em segunda instância, bom, o processo é arquivado, todo esse processo administrativo é arquivado, então você não vai ser penalizado. Caso seja indeferido, negado, você perde no recurso, vai ser aplicada aí as sanções, as devidas penalidades. Uma atenção muito importante que a gente tem que ter aqui é o seguinte: todos os prazos do processo administrativo são de 30 dias. Você tem 30 dias para se apresentar na defesa prévia, para se apresentar como condutor infrator. Se você não é o mesmo condutor infrator, você era o proprietário e você quer apresentar o condutor realmente infrator, 30 dias também, tá? Então, recorrer à JARE é 30 dias, recorrer à Junta Especial do CENTRAN também é 30 dias. Só que, exceto para aplicação da penalidade. Ou seja, onde o órgão de trânsito que vai aplicar as devidas penalidades, ela tem ali de 180 dias a 360 dias, né, para apresentar ali a defesa. Então, o órgão de trânsito, pessoal, o prazo dela é maior, né, na hora de aplicar ali as penalidades. Ela pode aplicar aí e fazer toda a apresentação de defesas do órgão de trânsito de 180 dias a 360 dias. Por quê? Porque ela lida com muitos casos, né, muitos casos aí relacionados a infrações, a Repete aí o auto-infração. prazo, Túlio. O prazo para o órgão, né, que vai aplicar a Pô, penalidade de trânsito, de 180 dias ou 360 dias, né? De 6 meses ali a um ano. beleza. Obrigada. Basicamente é um ano. Então, ele vai fazer ali e apresentar também suas defesas, né? Que você está fazendo uma briga ali, né? Contra o órgão de trânsito. Beleza? Então, eu queria perguntar para vocês se ficou claro toda essa situação, como funciona esse processo administrativo. Deu para entender? Ficou dúvidas ou não? Alguma dúvida, pessoal? Assim, tranquilo? A gente não pode ter dúvida quanto a esse processo. Então, só para exemplificar mais uma vez, só para ficar realmente claro, a gente vai perceber o seguinte, tá? Durante esse processo, cometeu uma infração, o que que vai acontecer? O agente de trânsito vai fazer o quê? A autuação. Lá na autuação, ele vai lavrar e colocar as informações do ato infrator cometido. O auto de infração, ele vai passar por uma análise de consistência. Se for considerado inconsistente ou irregular, vai ser arquivado. Se for inconsistente, está tudo certo com a lavratura, vai ser notificado aí o auto de infração. Pessoal, você não foi notificado no prazo de 30 dias?
você não recebeu, não tomou conhecimento da notificação do auto de infração, ele vai ser arquivado também. Mas se você foi notificado dentro do prazo corretamente, o processo continua. Aí você tem 30 dias para estar se apresentando como condutor infrator, mesmo que você não seja o mesmo condutor infrator, 30 dias para apresentar o condutor infrator. E fazer a defesa prévia também, 30 dias para recorrer aí na defesa prévia e apresentar-se. Bom, você ganha ali na defesa prévia, todo esse processo administrativo, né, relacionado à infração ali ocorrida, vai ser arquivado. Você perdeu na defesa prévia, foi indeferido, ou seja, negado, vai ser notificada a penalidade. Quando você recebe a penalidade, você pode recorrer à JARE, caso você se sentiu lesado ou acha que tem alguma coisa errada acontecendo nesse processo administrativo da infração lá, que você tem um álibizinho ali que possa comprovar sua inocência quanto à questão da infração. Você vai recorrer à JARE, lembrando, JARE é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, é quando você recorre em primeira instância, tá? A JARE está em cada âmbito, seja municipal, tem a JARE de lá, seja no âmbito estadual, tem a sua própria JARE, no âmbito federal também a sua própria JARE, certo? Bom, você ganha na JARE, o processo é arquivado, perdeu, foi indeferido, negado, o processo continua e você pode estar brigando em segunda instância através da Junta Especial do Centram, que é um órgão normativo, né, que tem como finalidade secundária essa questão de julgar os recursos que são interpostos, né, pelos condutores infratores aí, e você brigando em segunda instância. Caso você ganhe ali em segunda instância na JARE, também do prazo de 30 dias para solicitar a segunda instância, o processo será arquivado. Caso você perca, aí não tem mais jeito, vai ser aplicadas as devidas sanções, punições ali para o condutor infrator. Então, o que a gente percebe? Que todos os prazos aí citados são de 30 dias, exceto para a aplicação da penalidade, onde o órgão de trânsito, pessoal, mais uma vez, ele tem de 180 dias a 360 dias, né, para apresentar ali as defesas e aplicar as devidas penalidades, certo? Então, esse é o processo administrativo, é como funciona, desde o cometimento ali da infração até você, de fato, ser penalizado e ter que responder ali pelos atos cometidos, certo? Vamos lá. Pessoal, e a gente fala muito de penalidades. O que são essas penalidades aí? O que são elas? Penalidades e medidas administrativas. Bom, o que é que eu preciso entender? As penalidades são aplicadas por quem? Aplicadas pelas autoridades de trânsito. A gente acabou de ver anteriormente quem é a autoridade de trânsito. É o dirigente máximo do órgão executivo pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, que é o DETRAN, o diretor do DETRAN. Não, grava aí que é ele que é a autoridade de trânsito. Ele que vai, de fato, expedir as penalidades. Quando isso acontece? Quando você foi, né, ali lavrado, né, notificado das penalidades e você simplesmente perdeu na JARE, perdeu em segunda instância, ele vai aplicar as devidas penalidades. As medidas administrativas, elas são feitas pelos agentes de trânsito ou pela autoridade ou para quem estava fiscalizando, né, o policial militar ali na hora. Então, a medida administrativa, pessoal, ela acontece na hora da infração, na hora que o agente vai abordar você, porque você estava dirigindo sobre alguma irregularidade e o objetivo da medida administrativa é sanar essas irregularidades, que você não transite cometendo essas irregularidades, como por exemplo, você está transitando com um veículo com farol apagado, ele vai pedir para que você, né, acenda, ele vai te reter ali, você só vai poder sair se acender os faróis, por exemplo, ou você estava transitando sem um cinto, coloque o cinto e eu te libero. Claro que você vai ser penalizado, né? Ele vai fazer o auto de infração. Dirigir sem um cinto para um adulto é infração de natureza grave. Então, você vai ser autuado por isso e o veículo fica retido. Conseguiu sanar o problema, você resolve e vai embora, certo? Então, tem diferenças das medidas administrativas para as penalidades. Bom, uma coisa que vai ajudar bastante a gente conhecer ou saber diferenciar o que é penalidade de medida administrativa é que todas as medidas administrativas começam com R ou com T. A gente vai ver retenção, remoção, recolhimento, né? Realização de teste de alcoolemia, e só uma é com T, que é o transbordo do excesso de carga. Então, tudo que for e começar com a letra R ou T é medida administrativa. Vamos conhecer agora as penalidades. Primeira penalidade aparecendo na tela é advertência por escrito, pessoal. Pessoal, a advertência por escrito, ela é uma penalidade de caráter de educar, né? De advertir. Ela vai te advertir e te educar. Então, como a própria palavra fala, advertência por escrito.
Como é que eu vou receber essa advertência? A advertência por escrito acontece quando o condutor, no período de 1 ano, pela primeira vez cometeu a infração leve ou média. Só funciona se foi leve ou média. Qual é a importância dela? O que que ela de fato me beneficia? Ela te beneficia porque ela vai te livrar do valor pecuniário dessas duas infrações. A gente sabe que a leve leva R$ 88,38 e a média de 130,16. Então você não vai precisar pagar o quê? As multinhas, porque você recebeu somente uma advertência por escrito. Olha, lá na advertência vai conter, você cometeu a infração tal, mas por conta de ter sido a primeira, a gente te adverte que você vai simplesmente receber isso aqui. Se cometer novamente um ato lesivo aí, você vai ser penalizado como deveria, certo? Aí você ia receber ali, o proprietário, por exemplo, ia receber a notificação da multa, ele vai ter que ser responsabilizado por pagar a multa, enfim, vai gerar todo aquele processo que a gente conheceu anteriormente. Então, a advertência por escrito é quando o condutor comete a leve ou a média, uma ou a outra, pessoal, não as duas juntas, tá? No período de 1 ano ali pela primeira vez. Aí é a advertência por escrito. Antigamente, o condutor ele teria que ir lá no órgão e entidade de trânsito, né? Solicitar advertência. Por exemplo, eu cometi hoje a minha infração leve. Amanhã eu vou lá, receber a notificação, vou lá solicitar advertência. Hoje, a advertência é para cair automaticamente. Então, é para cair automaticamente. Mas se você recebeu notificação, você pode ir lá e dizer, não, quero advertência, né? Era para ser advertência. Foi a minha primeira infração média ou leve que eu cometi no ano. Então, é só para essas aí, tá? A advertência por escrito, ela tem a finalidade de advertir e simplesmente educar ali o condutor infrator para que ele não tenha ou não cometa esses atos lesivos novamente. A gente tem aqui também, pessoal, a multa. Pessoal, a multa é a penalidade que sempre vai recair, né? Sempre vem ali com as infrações, dependendo de qual seja ou qual seja ela. Enfim, ela sempre está inerente às infrações, tá? E a multa é a penalidade de cunho pecuniário, né? De valor em dinheiro, de espécie, tá bom? Tem outras informações totalmente relevantes, importantes que a gente precisa conhecer sobre a multa, mas eu vou deixar um pouco mais para frente nas folhas de slide, propriamente só para ela, tá? Então, a multa, por enquanto, é a penalidade de cunho pecuniário, né? Que é de responsabilidade do proprietário. O condutor, né? Responde pelas ações, o proprietário é responsável por pagar as multas. Bom, suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir é uma penalidade imposta aí pela autoridade, onde o objetivo é suspender por prazo, né, determinado ali, que o condutor não poderá estar trafegando no veículo em determinado período. Se ele for pego sob suspensão, dirigindo sob suspensão, possivelmente ele vai ser cassado. Cassado o quê? A sua CNH, tá? Por quê? Porque se você comete um ato com a PPD que leva à suspensão, provavelmente a tua PPD será cassada. Porque a PPD, para ser cassada, basta você cometer uma infração de natureza grave, gravíssima, ou ser reincidente. A infração média acabou, você perde a PPD, que é a sua provisória, né? Que tem validade de 1 ano. Nesse prazo de 1 ano, cometeu essas infrações, acabou. Não tem jeito. Então, a suspensão é uma penalidade que é aplicada quando você já tem a CNH definitiva, tá? Então, a gente já está com isso em mente. Então, você foi suspenso por determinado período. A suspensão ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode se dar por pontos na carteira, tá? Ou a chamada, eu vou botar aqui suspensão por pontos, ou suspensão direta. Suspensão direta. A suspensão direta, pessoal, é quando você comete um ato tão absurdo como, por exemplo, dirigir embriagado, omissão de socorro, entre outras, que vai prescrever a suspensão direta, independentemente se você tinha ou não pontos constando lá no seu prontuário. Por quê? Porque você pode ser suspenso por pontos. Você pode ser suspenso com 40 pontos, né? Cada um vai ter sua característica que a gente vai conhecer. Você pode ser suspenso quando atingir 30 pontos e atingir 20 pontos também. Cada um ali tem seus critérios. Quando você chega a 20 pontos, você tem que ter ali, na soma das pontuações, contendo de 2 ou mais infrações de natureza gravíssima. Você pode chegar até o limite máximo de 30 pontos quando tiver constando na soma de pontuações ao menos uma infração de natureza gravíssima. Você pode chegar até 40 pontos, que é o limite que você vai ser suspenso, só que nessa soma de pontuação, você não pode ter nenhuma infração de natureza gravíssima. Por exemplo, você
teve 40 pontos somados na habilitação, mas foi só de leve, de média, de grave e não tem nenhuma gravíssima. Se tiver pelo menos uma gravíssima, o prazo já vai para 30 pontos. Se tiver duas gravíssimas, dentro da soma das pontuações, já vai para 20 pontos, né? A pontuação mínima que já te suspende por pontos, tá bom? Isso a gente vai conhecer que existe prazo máximo, prazo mínimo, né, de tempo que você vai ser suspenso. Tem um prazo quando você reincide. Reincidir é quando você comete de novo o mesmo ato, é pego, flagrado, autuado na mesma situação, né? Então, tudo isso gera aí essas consequências para o condutor. Lembrando, pessoal, as infrações que você comete no trânsito, elas são cumulativas. Como assim cumulativas? Se você comete 10 atos lesivos, onde esses 10 atos são infrações aí, 5 de natureza gravíssima, 5 de natureza grave, você vai responder por 5 infrações de natureza gravíssima, mais 5 infrações de natureza grave, e as pontuações vão ser somadas, né? Por exemplo, você foi pego dirigindo com o celular na mão, é infração gravíssima. Ao mesmo tempo que você estava dirigindo com o celular na mão, você foi pego transpondo o sinal vermelho, que também é gravíssima, e estava ali ainda sem o cinto de segurança. Ó, duas infrações gravíssimas, já vai para 14 pontos, né? 7 mais 7, 14, e mais 5 da grave, você já vai ter somado, ó, 19 pontos. Se você cometer mais uma infração que leva a 20 pontos, ó, você já tem duas gravíssimas, ó, você vai ser suspenso com chegar ao total de 20. Túlio, mas com um ano isso zera, né? Zera, Os ele pontos. zera, exatamente. É zerado anualmente, mas desde que, por exemplo, a multa foi cair hoje, caiu hoje a pontuação, ela só vai ser zerada, né, na data que a pontuação caiu. Um ano depois, né, quando ela foi colocada no sistema. Então, ela vai ser zerada, o prontuário do condutor é zerado anualmente. Mas essa pontuação, por exemplo, caiu hoje é dia 18, não é isso? Tô ruim de data, hoje é 18/3 de 2022. Quando for 18/3 de 2023 é que é para ela cair de fato. Aí que ela vai sumir do seu prontuário. E a gente sabe que o prontuário do condutor é sempre avaliado. Ele vai estipular se você vai poder renovar, se você vai poder fazer mudança de categoria, adição. Se você tem essas infrações muito sérias, você não vai poder fazer nenhum tipo de situação como essa. Aí você vai ter que resolver primeiramente a questão das multas, né, resolver todas essas situações. Então, pessoal, para todas as infrações que vocês cometem, vocês respondem por todas. Cometeu 5 infrações, responde pelas 5. As infrações, elas são cumulativas. Não, tem questões que brinca dizendo que as questões você responde pela que você cometeu de mais grave. Você estava sem um cinto e foi pego falando sem o celular. Aí o cara te autuou só pela gravíssima. Não, ele vai te autuar pelas duas situações. Então você vai responder pelas duas situações. Certo? E a suspensão direta, pessoal, ela independe. Você poderia ser o melhor condutor do mundo, mas você foi pego dirigindo ali, embriagado, não tem jeito, né? Você cometeu um deslize, você nunca cometeu uma infração, aí pela primeira vez foi pego dirigindo embriagado, nunca tinha pegado uma pontuação ali no prontuário e foi pego. E o que vai acontecer? Vai ser suspenso direto. Então ela independe de quantos pontos tu tinha ou não na tua carteira. A suspensão direta, como o próprio nome já fala, te suspende direto. Por quê? Porque a situação ali foi muito grave, da infração que foi cometida pelo condutor. Em caso de reincidência, normalmente os prazos dobram, tá? Normalmente os prazos dobram. Ó, quando você reincide numa infração, o valor da multa é dobrado. Quando você reincide em casos, os prazos são dobrados. Então, a gente vai até ver isso aí. Existe aí também, pessoal, como penalidade, a cassação da PPD. A PPD a gente sabe que é a permissão para dirigir, a nossa provisória, que tem validade de 1 ano, válida em todo o território nacional. Só que se você, pessoal, cometer a infração grave, né? Grave, gravíssima, ou ser reincidente, né, em infração média, reincidência é cometer a mesma tipificação, se foram duas médias diferentes, não é para ser suspenso, ou não é para ter a PPD cassada, tá? Mas se reincidiu, cometer o mesmo ato da infração média, por exemplo, estacionar a menos de 5 metros da guia da calçada. Por exemplo, você está aqui, ó, numa esquina, e você estaciona bem aqui na esquina, ó. Isso aqui é muito perigoso, ó. Por quê? Porque para quem vem aqui, ó, né, se for uma via de duplo sentido, ele vai ter que pegar a contramão para poder desviar do teu carro. E ele pode acabar colidindo frontalmente contra o veículo. Então, você tem que estacionar a 5 metros da guia da calçada, que é o meio fio aqui, ó. Vocês têm um espaço de 5 metros e você tem que estacionar aqui, ó. Né?
que é para o cara vir aqui, fazer um movimento, depois ele tem visibilidade, sinaliza e faz o desvio corretamente ali, se for necessário. Certo? Isso aí é infração média. Vamos supor que você foi pego nessa infração, né? Você estacionou a menos de 5 metros ali da guia da calçada. Semanas depois foi pego de novo. Ó, isso é reincidência. E você estava com a PPD, ela vai ser cassada. Não tem jeito, é cassada. Tá? Então, para você perder a provisória, que você está em análise nesse período de um ano, é muito fácil. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Certo? Então, a cassação da CNH, ela já é diferente. Quando eu falo CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, a gente já sabe que você já passou pela provisória, já solicitou ali a tua definitiva. E para você perder a CNH, pessoal, para ela ser cassada de fato, cassação é a anulação da tua habilitação, você vai ter que se reabilitar aí posteriormente novamente. Para que você perda a CNH, você tem que cometer atos bem lesivos no trânsito, pessoal. Tem que ser bastante responsável, porque cassar a CNH tem que ser bem responsável, porque são situações realmente extremas aí relacionadas ao trânsito. A PPD já é bem mais simples, né? Bom, se eu perco a PPD hoje, pessoal, quando é que eu posso me reabilitar novamente? O prazo é a qualquer tempo. Perdi a minha PPD hoje, eu quero reabilitar, fazer o processo todo na autoescola de novo, a qualquer tempo eu posso fazer. No caso, amanhã, se eu quiser, se tiver tudo certo, eu já posso me reabilitar. Já na CNH, geralmente, você é suspenso, você reincidiu ali, no caso, estava na questão da cassação, não sei, cometeu um ato lesivo, você vai ser punido por um prazo de 2 anos sem poder se habilitar. Você não vai poder se habilitar durante 2 anos. Depois de passar dos 2 anos é que você vai poder requerer aí o processo de se habilitar novamente. Esses prazos a gente vai conhecer bonitinho. Bom, tem também aqui, ó. Oi, pode falar. Túlio, eu tô com uma dúvida. Eu já caio muito simulado aqui, eu até me perdi quando eu tava fazendo aqui. E, Túlio, essa cassação da CNH é a perda total dela, como se não valesse mais, não? Isso, é perda total. É como pegar tua CNH e rasgar, meu querido. Já era, acabou. E essa suspensão é o que? É só um prazo, é determinado. É um prazo. Eu até pensava que essa suspensão era a mesma que perder também, mas não é não, né? Essa suspensão é só um prazo, né? É só um prazo. Você cometeu um ato lesivo, aí o cara fala, durante 1 ano aqui tu não vai poder dirigir, não. Tá, beleza. Se eu for pego dirigindo sob suspensão, aí eu vou caçar tua CNH. Aí tu tem que esperar o ano todinho para poder se dirigir novamente, enfim. É um período. Beleza. Você não perde. Beleza. Já a cassação é anulação mesmo. Bom, e a frequência em curso de reciclagem, pessoal? Ela é basicamente um ato praticado aí pela autoridade, onde ela quer reeducar os condutores que estão cometendo situações muito lesivas, como, por exemplo, pessoas que cometem acidentes, né, cometem delitos de trânsito sérios, dirigem alcoolizados. Geralmente, essas situações de infrações gravíssimas aí, né, que possam constituir perigo, né, entre outras circunstâncias desfavoráveis no trânsito, levam ao curso, né, de frequência obrigatória em reciclagem, onde esse curso tem a finalidade de simplesmente reeducar o condutor. Ele vai passar por umas aulas teóricas de direção defensiva, de bom comportamento no trânsito, tá? E é uma carga horária que ele tem que cumprir para que ele possa voltar a dirigir novamente, tá? E a finalidade é reeducar aquele condutor, reciclar, né? Reciclar ele. Vamos fazer o que a gente vai fazer com esse rapaz que está cometendo muito ato lesivo? Vamos reciclar ele aqui. Vamos impactar a mente desse cidadão para que ele não cometa mais infrações lesivas. Então, é nesse sentido. Tá? Então, ela é de caráter simplesmente, né, educativo. Mas, quando é que você vai ser submetido ao curso de frequência obrigatória de reciclagem? Essas informações a gente vai conhecer mais à frente. É basicamente quando você se envolve em acidente grave, contribui para acidente, dirige suspenso e comete atos lesivos sérios. A gente vai ver bonitinho, especificando cada uma aí ainda. Bom, medidas administrativas, vamos conhecer? Vamos lá. O senhor acabou de falar antes que tudo que começa com R ou T é medida administrativa. Eu não vou me aprofundar nas medidas administrativas aqui agora, nesse momento, porque a gente vai ver mais para frente. Mas vamos ver quais são aqui, pessoal. Primeiro, retenção do veículo. A gente vai entender qual é a diferença de cada medida, tá? O que é retenção, o que é remoção, o que é recolhimento. Então, vou deixar mais para frente. Então, retenção do veículo é uma medida administrativa. Remoção do veículo é uma medida administrativa. Recolhimento da habilitação
é uma medida administrativa. Recolhimento da documentação do veículo, tá? Que é, no caso, o CRLV, né? Que é de porte obrigatório. Você for pego transitando sem os documentos de porte obrigatório, pessoal, que no caso do condutor é a CNH, a PPD ou a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, e no caso do veículo é o CRLV, né, que é o certificado de registro e licenciamento do veículo. Você for pego não portando os documentos, é infração de natureza leve. É dispensada a infração quando o agente fiscalizador ele tem como consultar num sistema informatizado ali as tuas informações do teu CPF ou simplesmente da placa do veículo para pesquisar se está tudo ok. Se você esqueceu em casa, por exemplo. Mas se ele não tem como constar, você vai ser autuado como infração de natureza leve. Certo? E os documentos aí obrigatórios vencidos, a infração de natureza gravíssima, para a gente não esquecer dessas informações. Bom, recolhimento de animais, inclusive fica a cargo da prefeitura, né? Geralmente a prefeitura, o município é que trabalha com essas questões aí em relação a animais, a ciclomotores e veículos de propulsão humana, né? Geralmente fica a cargo das prefeituras. Transbordo do excesso de carga, que é a única que vai ter com a letra T. Então, todas as medidas administrativas, sua maioria com R. Fica fácil demais diferenciar quando é penalidade e quando é medida administrativa. Eu vou precisar saber de diferenciar? Vai, porque tem questão que vai brincar com isso. Ele vai dar uma situação e ele vai querer saber se aquela situação é uma penalidade que vai recair ao condutor ou é uma medida administrativa ou as duas juntas, né? Quais delas serão? Enfim. E tem também aqui a realização de teste de alcoolemia. Que a realização de teste de alcoolemia nada mais é do que simplesmente verificar e identificar se o condutor não dirige embriagado ou sob substâncias psicoativas. Tem também a medida administrativa chamada de realização de exames de aptidão física e mental, de legislação, prova prática de primeiro socorro, de direção veicular. O que é isso? Quer dizer que a autoridade de trânsito ela pode submeter o condutor a fazer de novo uma prova prática. Você já é habilitado, mas ela quer que você faça uma prova prática novamente. Você tem que fazer. Quer que você faça de novo uma prova teórica? Vai fazer. Exame de aptidão física e mental? Vai fazer. Ele quer que você faça um curso de primeiros socorros? Tem que fazer. Vai fazer um curso de direção defensiva? Vai ter que fazer, porque ele está impondo isso a você. Tá? Então, é uma medida administrativa. Bom, tá aí, pessoal. Dica para não errar. Tudo que começar com as letras R ou letra T é medida administrativa. Com a licença de vocês, então não esqueça aí a dica, né? Tudo que começar com as letras R ou T é nossas medidas administrativas. Beleza, aí ajuda a diferenciar das penalidades, né? Bom, pessoal, vamos falar de cada uma novamente, só para que fique bem mais entendido. Pessoal, advertência por escrito é uma punição com efeito educativo, né? Efeito educativo. Temos aí que ela deverá ser imposta, essa penalidade de advertência por escrito, quando a infração cometida for leve ou média, somente para leve ou média, tá bom? De forma alguma, ela é imposta quando você comete grave ou gravíssimo, somente para leve ou média, uma das duas, né, durante o prazo aí de 1 ano, né? E não tiver cometido a infração aí nos últimos 12 meses. Basicamente é quando você comete pela primeira vez aí no período de 1 ano. Então, ela é boa por quê? Porque ela te livra do quê? Ó, essa foi por pouco, ela te livra do valor pecuniário da infração cometida. Então, você não vai pagar a multinha, você só foi advertido. Tome cuidado aí, a gente está de olho. Próxima infração, você vai receber ali os devidos encargos. Professor, Oi. ela também zera depois dos 12 meses, aí fica como se a pessoa não tivesse cometido ou não? A pontuação? No caso, a pessoa ela cometeu uma infração de natureza leve, daí ela passa 12 meses sem cometer. Aquilo, se ela cometer de novo após os 12 meses, ela vai ter que pagar a multa ou vai ser como se ela tivesse feito a primeira vez? Não, vai ter que pagar. Porque assim, ela fica, essa advertência, ela fica registrada no prontuário, fica lá a pontuação, ou às vezes nem fica a pontuação, mas assim, fica lá um tipo de informação que consta, que isso aqui foi por conta da advertência. Então, se ele comete novamente o ato lesivo, eles vão saber e vai ter que realmente pagar e responder pela pontuação e pela multa. Beleza? Ok.
Então, fica lá registrado, mas não consta mesmo a pontuação, porque foi advertência, né? Mas fica lá só para a gente saber que foi de advertência e não consta a multa. Mas se ele cometer de novo, aí não tem jeito, porque já ganhou a advertência que ele já havia, né? Tendo direito ali, agora acabou. Cometeu de novo atos de infração, vai ser penalizado. Bom, vamos falar aqui da multa. Olha aí a multa, pessoal. A multa leva consigo 4 naturezas de infrações, que a gente já sabe, né? A gente tem aqui a leve, que leva 3 pontos, a multa referente no valor de 88,38. Temos aqui a média, pessoal. A média leva quantos pontos? 4 pontos, né? E a multa da média é de 130,16. Pessoal, dica importante, sempre ligue a natureza da infração à sua pontuação. Tem questão que vai dizer que a infração é média e realmente vai estar média lá, e é verdade, aquela infração que a gente conhece, mas ele está lá nas alternativas, média 5 pontos. Não é, né? Média é 4. E isso funciona para as demais. Sempre ligue a natureza com a sua pontuação, para não errar. Bom, a grave, natureza grave, né, ó, leva 5 pontos e a multa aí no valor simplesmente de 195,23. E a infração de natureza gravíssima leva aí 7 pontos no prontuário do condutor. E a multa que vai recair aí da gravíssima é de 293,47 centavos, tá? Então, essas são as naturezas, as pontuações e os valores atualizados. Quais são as informações que a gente precisa saber além disso aqui sobre a multa? Primeiro, pode haver reajustes. Que reajustes são esses? Esses valores das multas, pessoal, eles podem aumentar ou diminuir, mas a gente sabe que a gente está no Brasil, possivelmente elas só aumentam, né? Tomara que possam baixar esses valores. Então, qual é a questão do reajuste? Ó, os valores poderão ser corrigidos anualmente conforme o IPCA do ano anterior. Então, conforme o IPCA, né? Aí, que está contido aí no artigo 319-A do Código de Trânsito Brasileiro, pode ter aí reajustes. Atualmente, esses são os valores atualizados, esses são os valores que são cobrados aí pelas infrações que são cometidas aí no nosso, né, no nosso território nacional. Então, outra informação sobre a multa. A multa recai juros. Pessoal, quando é que você paga uma juros? Quando é que você paga um acréscimo, né? Você paga quando você simplesmente paga atrasado, você paga após o vencimento, né? Então, a pessoa está deixando de receber o dinheiro que era para receber, né? No caso do Estado, antes do prazo, né? Antes não, depois do prazo estipulado. Então, isso vai gerar para você os juros. Então, a multa não paga até o vencimento terá acréscimo, né? Conforme a taxa Selic, né? A taxa Selic ali, conforme ela esteja, né? Dependendo de como ela esteja naquele ano. E além da taxa Selic, mais 1% adicional. Então, vai ser a taxa Selic mais 1%, né? Essa informação de, de qual o valor da taxa Selic atualmente, né? Eu não sei, deixa eu olhar aqui rapidinho, eu queria ver. Então, é isso, né? Dá 10% e você ainda vai ter mais 1% adicional. Então, os juros aí vai ser basicamente 1% aí, né? 11% em cima do valor da multa, cobrando juros. Outra informação relevante, pessoal, você, quando paga até o vencimento, ou antes, ou até o dia do vencimento, você recebe um desconto de 20%. Quando você recebe um desconto de 20%, significa que você vai pagar agora o quê? 80% do valor da multa, tá? Pessoal, tem questões que brincam com essa situação. Se ele perguntar quanto é o desconto sobre o valor, o desconto foi de 20%. Mas ele quer saber quanto é que você vai pagar. Você vai pagar agora 80% do valor. Bora fazer aqui uma situação aqui, ó. Pessoal, vamos pegar aqui a multa média, infração média, né? O valor é 130, ó. 130,16. Esse 130,16 corresponde a 100% do valor, né? Ó, 100% do valor. Esse é o valor total que é cobrado pela infração média. Quando é que você paga 80% do valor? Ou seja, se for descontado 20% aqui, esse dinheiro vai cair. Quem tem a calculadora para fazer rapidinho aí pra gente? 80% aí de 130, para saber quando é que a gente pagaria. Ajuda o professor aí, que o professor tá sem calculadora. E não quer fazer aqui a regrinha de 3. Cadê o matemático Paulinho? Cadê? Nessas horas aqui. 104, Vou botar aqui 104,12. vírgula 12 e o 8 também.
Tem um 8. Tem um 8zinho aqui, né? 0,13, arredonda, que ele não quer perder, não. Ei, rapaz, redonda. Então, botei aqui, ó. Então, agora você vai pagar 80% do valor. E o valor que você vai pagar agora com desconto é de R$ 104,13 aí. Então, funciona assim. Agora, se ele quiser saber de quanto foi o desconto foi de 20%, né? De 100 tira 80, né? Vai dar 20%. Bacana. Então, a gente tem que ficar atento a essas situações. Quando ele quer saber quanto é que você vai pagar do valor, ou se ele está perguntando de quanto é o desconto. Então, funciona dessa forma. Quando é que eu ganho desconto? Eu ganho desconto simplesmente quando eu pago até o dia do vencimento. Ele foi engraçado, não quer não. Bom, mais uma informação relevante aí que a gente vai acabar de ver aqui agora é essa aqui, ó. Pessoal, você vai pagar 60% do valor agora, ou seja, você vai ter um desconto de 40%, passando a pagar agora 60% do valor, se notificado eletronicamente e desistir do recurso. Vamos supor que você está numa briga lá com órgãos de trânsito, uma briga doida que você não quer porque não quer ser submetido ali às punições, né? Porque você considera que foi lesivo, mas toda aquela briga está demorando, está gerando várias, né, dores de cabeça. Aí você é notificado eletronicamente, né? E essa notificação tá te dando um desconto de 60% se você desistir do recurso. O desconto de 40%, na verdade, se você desistir do recurso. Então, se notificado eletronicamente você desiste do recurso durante o processo, você ganha agora um desconto de 40%, passando assim a pagar 60% do valor. É a mesma situação ali, né, da situação dos 80%. Só que isso só vale quando você é notificado eletronicamente e você está desistindo do recurso. Seja lá, né, na Jari, na Centran, enfim, você está desistindo. Para não gerar mais encargos, vamos dar um descontinho para ele, está desistindo, né? Paga só 60% do valor aí da infração cometida. Aí fica tudo ok. Então é isso. Isso vai estar contido aí no artigo, né, 284, no parágrafo 1º aí, né, do Código de Trânsito Brasileiro. E é isso. Professor, seria sobre um aplicativo ou alguma coisa assim, por e-mail? Poderia ser por e-mail, poderia ser, sim, por aplicativo. É algum tipo de sistema eletrônico, né, hábil, alguma coisa que você possa ser notificado. Poderia ser por mensagem, por ligação, porque eles têm acesso ao teu prontuário. Lá no teu prontuário vai ter informações sobre você. Vai ter teu número de telefone, vai ter teu e-mail. Então, assim, eles podem estar entrando em contato de alguma maneira. Tem uma questão que pergunta para onde é que vai o valor arrecadado pelas multas, de multas. E é esse aqui, o FUN7? Hã? É esse aqui? Não, para onde é que vai o valor que foi arrecadado das multas, tipo, anualmente e tal? Para onde é que vai o valor? Aí a gente vai Aí, já falar. Uhum. Mas pode falar, Carol. Aí qual foi a resposta que deu lá para você? Não está relacionado a melhorias, né? Tipo, você vai investir em sinalização. É esse aqui. É esse aqui também. Ó, porque assim, existe esse FUN7. De todo o território nacional, 5% é repassado para esse fundo, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação, onde esse 5% do valor arrecadado dentro do território nacional de multa, que dá um valor absurdo, pessoal, é para ser usado com a segurança no trânsito, fiscalização, operação, construção, tudo isso, e a questão da implementação de educação para o trânsito. Só que esse dinheiro não é usado devidamente. Inclusive, estava rios de dinheiro sendo jogados lá sem finalidade nenhuma. Ainda hoje acontece um pouco disso e eles estavam querendo, né, trabalhar esse dinheiro de maneira mais correta, mas infelizmente, né, não está sendo trabalhado. A educação para o trânsito, ela tem que ser feita sempre desde a base, né? Só que geralmente faz uma palestrinha ali, um evento na escolinha aqui, uma vez no ano ou 2 vezes. Isso tem que ser periódico, né? Educação para o trânsito tem que ser algo periódico, tem que ser sempre puxado, por quê? Porque você vai viver, pessoal, grande parte da tua vida dentro do trânsito. Você vai viver o trânsito, né? Então você tem que saber como se portar, respeitar, ser calmo e entender como funciona, né? Ter educação para o trânsito, enfim, é muito importante. E a gente só tem mesmo, de fato, essa educação mais abrangente quando a gente está querendo tirar a habilitação. Somente aí que a gente vai entender um pouco mais de como funciona, né? Toda essa questão relacionada aí ao trânsito, as multas, enfim. Oi. Bom, imagina que, sei lá, a pessoa é multada, né? Aí
como que ela faz para, por exemplo, ela foi notificada, aí vai ter lá a multa, a multa vem com valor 100%. Aí, no caso, ela quer desistir do recurso, e pagar 60% do valor. Como que seria esse processo? Ela teria que informar, teria que ir no Ciretran Sim, mais teria que ir no próximo? órgão, o mais próximo. Entendo. Obrigado. Geralmente você vai nos órgãos lá, e você conversa e vê como é que vai ser, como é que vai ficar, enfim. Aí lá eles podem, né, melhorar e ajeitar e passar as informações mais adequadas. É lá mesmo. Ou no Ciretran mais próximo, ou no Detran, onde, né, você puder estar se informando com os órgãos executivos aí, no caso. Então, pessoal, existe o FUNSET aí, tá? Que 5% é repassado por esse fundo e a finalidade dele, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação, é segurança viária e educação, né, para o trânsito. O que mais a gente precisa saber sobre a multa? Que as multas, pessoal, existem o que os chamados fatores agravantes. Só que o fator agravante, ele incide somente sobre a infração de natureza gravíssima. E ele vai incidir diretamente no valor pecuniário, tá? Somente no valor pecuniário da gravíssima. A leve, média e grave não existe fator agravante somente para a gravíssima. Ou seja, quando você se depara com uma infração que tem agravante, já sabe e já vai saber que e se trata de uma infração de natureza gravíssima. Tem questão está dizendo que a pontuação também vai ser multiplicada. Isso é um erro, um equívoco, não é multiplicada. A pontuação é 7 pontos, né, da infração cometida, e o que vai ser multiplicado por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 ou até 60 vezes é a multa de natureza gravíssima, de 293,47 centavos. Somente ela é multiplicada. Então, nada mais justo, pessoal, do que a gente conhecer aqui agora algumas dessas infrações. Pessoal, as que mais vão cair de infrações são os fatores de 3 vezes, se forem cair, de 5 e de 10. A gente vai abordar essas outras também, mas as mais comuns de cair são fatores agravantes em 3 vezes, em 5 vezes e 10 vezes. Esses são os mais comuns de ser abordados. Mas vamos conhecer alguns aqui. Ao final da aula também eu vou mandar um PDF, que é da própria apostila, inclusive, só que eu enumerei as páginas mais principais, que são as principais multas, desde as gravíssimas até as leves, que costumam ser mais abordadas em prova. Então, você dá uma olhadinha lá, vai lendo ali quais as infrações, qual a natureza, quais os encargos que, né, acontecem ali pela infração. Aqui a gente vai dar uma pincelada em algumas também que são as mais comuns de serem abordadas. Vamos lá. Primeiramente, vamos conhecer aqui as infrações com fator agravante em 2 vezes. Vamos lá. Pessoal, dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Você foi na autoescola, fez um processo de habilitação somente para a categoria A, aí você pega um carro emprestado de um amigo, foi pego. Aí o agente de trânsito lá, fiscalizador, pediu a habilitação, você apresenta a categoria A e você está na categoria B. Não pode, né? Então, a infração de natureza é gravíssima e o fator agravante em 2 vezes, o que significa que a multa vai ser multiplicada por 2. Então, esse aqui é um exemplo e é um tipo de situação que pode acontecer de ser abordada em prova. Então, estou colocando aqui as principais, tá? As que mais talvez vai cair. Temos aqui também, pessoal, ó, fatores agravantes em 3 vezes. Dirigir veículo sem possuir habilitação, né? Eu tinha falado que era 3 vezes ou 2, é realmente 3, né? Eu falei primeiro 3, tá aí. Dirigir veículo sem possuir habilitação, CNH, PPD ou ACC, é infração de natureza gravíssima com fator agravante em 3 vezes. Vai ser multiplicada por 3. Dirigir com habilitação CNH, PPD ou ACC cassado ou suspensa. Você foi cassado ou você estava sob suspensão, foi pego dirigindo, é infração de natureza gravíssima e a multa será multiplicada em 3 vezes do seu valor original. Pessoal, transitar com o veículo sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central e acostamento, né? É infração gravíssima, o fator agravante está em 3 vezes, tem situação que o fator agravante é 5, mas vamos ficar com o fator agravante em 3, nesse caso. Então, transitar com o veículo sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central e acostamento, leva aí o fator agravante em 3 vezes nesse quesito. Tem algumas que abordam com 5. Então, muitas vezes, questões de infrações, elas são muito complicadas, porque ela traz um fator agravante, às vezes traz outro, é estranho. Pessoal,
Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. É uma infração de natureza gravíssima e leva ali fator agravante em 3 vezes, tá? Sobre ultrapassar a velocidade máxima, existem 3 tipos de situação para ela, né? Tem quando você chega até 20% da velocidade máxima, ultrapassou a velocidade máxima só 20% ali a mais, é média. Quando você ultrapassa de 21% até 50%, é grave. Quando você está a mais de 50% da velocidade máxima permitida, né, para aquela via, é gravíssima, com fator agravante em 3 vezes, e nesse caso aí leva suspensão direta do direito de dirigir. Já leva suspensão direta. Pessoal, fatores agravantes em 5 vezes, ó. Conduzir veículo de categoria C, D ou E com toxicológico vencido há mais de 30 dias. Pessoal, ser reprovado no exame toxicológico, você foi fazer, tem que ser feito a cada 2 anos e meio, né? Não é infração, mas gera suspensão. A suspensão dela é de 90 dias ou 3 meses, né? Dependendo da unidade de tempo aí. 90 dias ou 3 meses. Ser pego no exame, ser reprovado, não é infração. Mas o toxicológico está vencido, você não foi renovar, você não foi lá fazer o teste num período de 2 anos e 6 meses, que é compreendido aí para os condutores. É infração de natureza gravíssima. O fator agravante é 5 vezes, a multa é quase 1.500 do valor da multa e também gera suspensão de 90 dias ou para mês, né? 3 meses. Temos aqui, ó, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Isso aqui se chama omissão de socorro. Omitir socorro, pessoal, é infração de natureza gravíssima e, além de ser infração de natureza gravíssima, com o respectivo fator agravante em 5, é considerado crime de trânsito. É considerado crime de trânsito. Você não ajudar alguém, pessoal, no trânsito, claro que você vai fazer tudo aquilo, a sua ajuda mediante as possibilidades que você tem, ao seu conhecimento, você não vai fazer nada além do que você não saiba, claro. Basta ligar para o socorro, já está auxiliando, né? Mas se você cometer qualquer tipo de omissão, né, seja você simplesmente não teve nada a ver com o acidente ou contribuiu para o acidente, é considerado, né, crime de trânsito. E o fator agravante em 5, e também gera suspensão do direito de dirigir. Uma coisa importante, se tem suspensão, geralmente tem a medida administrativa que é o recolhimento do documento. Porque se você vai ser suspenso, eles vão recolher o documento, né? Você não vai precisar, você não vai poder dirigir sob suspensão. Então tem o recolhimento do documento de habilitação. Não é sempre, mas em alguns casos sim. Se tem suspensão, tem recolhimento da habilitação. Então vamos lá. Ultrapassar pelo acostamento em interseções ou passagens de nível. Se ultrapassar em acostamentos, em interseções, que são cruzamentos, ou em passagens de nível, leva aí o fator agravante em 5 vezes. Ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa de pedestres, pontes, viaduto, túneis, aonde é proibido pela sinalização, é gravíssima com fator agravante em 5, né? 5 vezes o valor da multa. Pessoal, deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação e segurança de veículos e pedestres. Como assim? Você não sinalizou de algum perigo, de algum obstáculo, de alguma situação que possa constituir danos, né, a outros, é infração gravíssima com fator agravante em 5 vezes. Pessoal, uma coisa importante a citar também aqui sobre a questão de deixar o condutor envolvido, nesse caso aqui é gravíssima. Só que tem uma situação de omissão de socorro que é considerado grave, que é infração grave. Quando é que a omissão de socorro vai ser grave? A palavra mágica é solicitado. A palavra solicitado. Como assim? Você estava passando por um local, você não teve nada a ver com o acidente, aí tinha lá um carro do SAMU, ou do Combom, do Corpo de Bombeiros, ou da Polícia Militar, enfim. Eles pediram tua ajuda de alguma maneira. Eles solicitaram sua ajuda, a palavra é solicitaram, e você recusou e foi embora, isso é infração de natureza grave, nessa questão da omissão, tá? É omissão de natureza grave. Agora, se você não é solicitado, não teve o ato de ser solicitado, é gravíssima, tá? Com fator em 5 vezes. A palavra mágica é solicitado para ser infração grave. Certo? Mas solicitado só por esses agentes ou por qualquer pessoa? Tipo, a pessoa está lá passando mal, pediu e ele se mandou. Assim, é para ser grave, é para ser pelos agentes, assim. Mas, se você for solicitado, recomendo que você
ajude, né? Mediante ali as possibilidades que você tem, sempre, claro, mantendo a sua integridade física, né? Você não pode se colocar em risco, você só ajuda realmente se for seguro para você também. Senão você tem que se abster do perigo, né? Como é que você vai ajudar alguém se colocando em perigo também? Não pode. Mas se alguém pedir uma ajuda, por exemplo, alguém, mesmo que não seja agente, não seja uma autoridade, pediu sua ajuda, eu recomendo que sim, porque de alguma maneira talvez possa ser recaído a infração grave. Porque assim, depende muito da análise das situações, mas o certo é para ser infração grave quando você é solicitado por um agente. Pelo menos é assim que é para acontecer. Infrações com fatores agravantes em 10 vezes. Vamos conhecer aqui. As principais que caem são 3, 5 e 10, tá? Então a gente vai ter que memorizar mais essas aí, ficar mais atento a elas. Só que as outras também tem que dar atenção, porque pode ser abordado também. Essa aqui, ó, vamos lá. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Além de ser crime de trânsito, dirigir alcoolizado ou sob qualquer substância psicoativa, fator agravante em 10 vezes. A multa vai ficar isso aqui, né, pessoal? Ó, 293,47, né? Multiplicada por 10, a vírgula vai dar um pulinho. Ó o valor aqui da multa. 2.934,7 centavos. E nesse caso aqui, ó, geralmente quando o fator agravante já é de 5 para 10 vezes, até em algumas de 3, já leva a suspensão direta do direito de dirigir. Já leva a suspensão. Então tem suspensão direta aqui caindo. E além de ser crime de trânsito, né? Sobre crime de trânsito a gente vai falar, vai ver, entender quando vai ser aplicada a pena de detenção, reclusão para os condutores aí que cometem esses delitos de trânsito. Pessoal, ó, diz aqui, ó, em caso de reincidência, isso aqui é importante, aplica-se o valor da multa em dobro. Como assim? A gente viu aqui, ó, dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Qual é o valor da multa? Né, 2.934,70 centavos? Vamos supor que você foi pego nisso aqui, passou 2 meses depois, no mesmo ano você foi pego de novo. Você vai pagar de novo essa multa? Não. Você vai ser autuado de novo, só que a multa vai dobrar. Então vai ficar 2 vezes esse valor. Dá quanto, Carol? 2 vezes esse valor? É 5.000 e alguma coisa, né? 5.800, se eu não me engano. Fazendo aqui. Tá aí. É 5.869, não é isso? 0,40? Professor, com preguiça de multiplicar por 2, não acredito. É verdade, é isso. Então tá aí. 5.869,40. Esse é o valor que você vai pagar agora pela segunda, porque você está reincidindo. Quando você está reincidindo, de novo, no mesmo ato, paga-se o valor dobrado da multa. Certo? Fora que provavelmente a tua habilitação vai ser cassada, porque você já estava dirigindo sob suspensão, aqui já gera a primeira, vai ser suspenso de novo, e a habilitação provavelmente será cassada, e você responderá novamente por crime de trânsito aí, a pena pode até dobrar também, dependendo de quem vai realizar esses julgamentos. Então tá aí, em caso de reincidência, aplica-se o valor da multa em dobro. Ó, outra coisa, recusar-se a teste que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa também gera esses mesmos encargos que eu acabei de falar da questão do dirigir embriagado, tá? Ou seja, você foi passar ali numa fiscalização, o cara pediu para você assoprar o bafômetro, fazer lá aqueles testes, né? Motores para saber se fazer um 4, né? Andar em linha reta, tocar os dedos no nariz com uma das pernas levantadas, ou simplesmente fazer qualquer tipo de procedimento que vai constatar algum tipo de substância ilícita no teu organismo e você se recusa, é infração de natureza gravíssima, fator agravante em 10 vezes, leva a suspensão direta, né? E, enfim, gera vários encargos aí para o condutor. É obrigatório fazer, né? E realizar. Caso você recuse, vai gerar esses encargos. Vamos lá. Disputar corrida. Pessoal, tudo que é disputar corrida, racha, tudo isso sem autoridade, sem a prévia autorização da autoridade de trânsito ou do órgão competente ali que tem jurisdição sobre a localidade, é infração de natureza gravíssima com fator em 10 vezes. 10 vezes o valor da multa. Promover na via competição, eventos, perícias sem permissão da autoridade de trânsito, fator agravante em 10. Certo? E se você, por exemplo, acabar lesando alguma pessoa
vai ser considerado crime de trânsito, né? Lesão corporal ou até mesmo homicídio, né? Do tipo culposo, né? Você não teve intenção de matar, mas acabou tirando ali a vida de algum cidadão por conta dessas disputas, competições, eventos, perícias sem autorização. Outra situação que leva essa questão da perícia, pessoal, é gente que fica empinando moto na rua, fazendo essas manobras, ou arrastando o pneu com os veículos. Tudo isso é fator agravante em 10 vezes. Aqui é porque a gente vê uns fazendo isso, mas não tem a fiscalização batendo em cima e aplicando de fato os encargos. Mas tudo isso já leva fator agravante em 10 vezes. Você ia pagar 2.934,70 de multa, além da suspensão que recairia sobre você. E muitos desses moleques que fazem isso, né? Esses garotos não têm habilitação, alguns, e ainda teria o caso da habilitação, né? Dirigindo sem habilitação. Pessoal, exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus, que eu estava falando agora há pouco, né? Tudo isso, fator agravante em 10 vezes. Forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam na iminência de passar. Então, transitar aí na contramão de direção, né, em sentido oposto, forçar essa passagem entre os veículos, gravíssima, em 10 vezes. 20 vezes, pessoal, vamos ficar atento a essa de 20 vezes, que ela costuma cair, tá? A de 20 vezes, especificamente através desse quesito que a gente vai abordar, ela costuma cair, tá? De cara, ela já leva 20 vezes o valor, né? Que já vai daqueles 5.860 e pouco de valor, né? Que é como se fosse ali a reincidência. Então, vamos aqui, ó. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Então, se você está deliberadamente interrompendo, restringindo e perturbando a circulação de alguma maneira, usando o teu veículo para isso, é de cara fator agravante em 20 vezes. 20 vezes o valor da multa, né? Que vai ser aquele de 5.860 e pouco. 69, né? Que a gente viu. 5.869,70 centavos. De cara, esse valor. E se você reincide, é 2 vezes esse valor de 5 mil, né? Já vai bem alto aí o valor. Uns 12 e alguma coisa. Então é isso, pessoal. Já de cara. A gente fica atento a esse texto, ó. Usar veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar. Já fica atento a esse texto, porque pode ser abordado o valor de 20 vezes. Inclusive, se a gente for realizar simulados mais para frente, vamos ficar atento aí a essas questões aí de fatores agravantes, tá? Essa de 60 vezes aqui, pessoal, que a gente vai abordar aqui, ela depende da autoridade e ela depende dos atos cometidos e da interpretação pela autoridade, que diz aqui, aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput, e isso fica em consideração da autoridade. Eles que vão avaliar, eles que vão decidir a gravidade dos casos, das infrações cometidas, e eles vão deliberar ali para decidir, né, se o fator vai ser ou não de 60 vezes. Então, pode gerar até 60 vezes o valor da infração de natureza gravíssima. A pessoa, para levar isso aqui, tem que ser bastante responsável, cometer delitos bem sérios mesmo, relacionados ao trânsito. Pessoal, o fator agravante, como a gente falou, só incide sobre o valor da multa gravíssima. Bom, suspensão do direito de dirigir. O que a gente pode falar sobre ela? Trata-se de uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor infrator por prazo determinado o seu direito de dirigir. Quando é que ocorre aí a suspensão? A gente sabe que pode ser por 2 motivos. Por pontos na carteira, aquela soma de pontos, ou quando ele atingir ali um certo limite de pontos, ou quando ele receber de cara a suspensão direta, né? Então, vamos ver aqui, ó. Atingir a pontuação de 20, 30 ou 40 no prontuário, de 20, 30 ou 40 no prontuário. Cometer infrações que prevêem a suspensão direta. Agora, professor, o que a gente vai ter que ter atenção aqui? A gente vai ter atenção aos prazos de suspensão. Costumam cair. Vamos olhar. Pessoal, o mínimo por pontos é de 6 meses e o máximo é de 12 meses. Quer dizer que você pode ser suspenso de 6 meses a 12 meses, que é o prazo máximo. Ou ele pode prescrever 8 meses, né, compreendido entre os meses de 6 a 12, né, de meio ano a 1 ano, certo? Então, se você está sendo suspenso quando for por pontos, seja 20, 30 ou 40,
O prazo mínimo, 6 meses. O prazo máximo, 12 meses. Fica atento aos prazos, porque tem questão que vem trazendo isso aí. Em caso de reincidência, o que é reincidência? É você estar sendo suspenso de novo por pontos. É de novo, meu querido, suspenso de novo por pontos. O que está acontecendo? Então, qual é o prazo mínimo? 8 meses. O prazo máximo dobrou, né? 24 meses. Geralmente, em questões, ele aborda mais o prazo máximo de um. E, principalmente, ele traz a questão da reincidência. Reincidência aqui vai para 24 meses, tá? E o mínimo 8. Então, fica aí, né, anotado. Esse slide eu vou estar mandando para vocês. A aula está sendo gravada para rever, Professor, se for o caso. Oi. Pode falar. de novo a pergunta. Sempre que houver essa questão da reincidência, a gente tem que levar em consideração aquele prazo de 12 meses ou não? Leva sim. Entendi. Porque Então, no caso, a se for pessoa que zerado, for suspensa. né? Que nem você está Entendi. falando, foi zerado, então ele tá como se foi zerado tudo, é como se ele tivesse, né, tendo a oportunidade de começar de novo, né? E se ele cometeu os delitos, ele responde de novo, como se fosse ali pela primeira vez, né? Desse jeito. Entendi. Bom, e cometer infrações que prevêem a suspensão direta. Vamos olhar. Perdão aí, pessoal, tô meio gripado, tá? Desculpa aí. Vamos lá. Ó, cometer infrações que prevêem a suspensão direta. O mínimo da suspensão direta é 2 meses e o máximo é 8. O mínimo, 2 meses, o máximo, 8. Mas, professor, só fala direto, geralmente 1 ano. Geralmente 1 ano. Por quê? Porque, pessoal, exceto artigos que estão compreendidos aí entre o artigo 65, 65A e 253A, esses artigos que trazem algumas infrações, a suspensão sempre será de 1 ano. Por que eu digo que sempre é 1 ano? Porque geralmente em questões eles abordam as infrações desses artigos especificamente, desses aí, tá? E é por isso que eu falo que geralmente é 1 ano. Mas vamos ficar atento aos prazos também. Ó, o mínimo é de 2, o máximo de 8 meses. Em caso de reincidência, o mínimo vai para 8 e o máximo vai para 18 meses em caso de reincidência da suspensão direta, exceto para os artigos mencionados. Professor, aí eu vou ter que ir lá no CTB, olhar e entender quais são esses artigos? Não, eu vou mostrar para vocês quais são essas infrações que estão compreendidas entre esses artigos que levam e prescrevem a suspensão direta. Uma coisa interessante que ele diz aqui, ó, do artigo 293, diz assim: suspensão ou proibição de se obter uma habilitação de 12 meses a 5 anos. Pessoal, quando você está sob suspensão e é pego dirigindo suspenso, que geralmente você é cassado, você pode pegar uma proibição de se habilitar de 2 meses a 5 anos. Geralmente é 2 anos o prazo, tá? Em questões de prova é 2 anos que a gente vai responder. Mas isso aqui pode variar de 2 meses a 5 anos. Mas quase sempre, vou dizer até sempre, é 2 anos, que geralmente é colocado. Vamos lá, a gente acabou de ver aqui, ó, que por pontos eu posso ser suspenso quando eu atingir 20, 30 ou 40. Vamos entender aqui as características de cada uma. Suspensão por pontos ocorrerá quando o condutor atingir, ó, 40 pontos. Pessoal, quando é que você pode chegar no limite de 40 pontos? Que, meu Deus, quem é que consegue atingir 40 pontos num ano, né? É muita coisa. Quem é que atinge 40 pontos? Quando na soma de pontuações não tiver nenhuma infração gravíssima. Lá na soma das pontuações só tem média, somada, leve ou grave, né? Ou pode ser só de grave. De grave até foi, né? Foram 8 infrações de natureza grave, né? 8 vezes 5 dá 40. Então tá aí, foram 8 de infrações de natureza grave. Aí ele atingiu os 40 pontos, vai ser suspenso. Por quê? Porque na soma das pontuações, se era 5, 5, 5, não tinha nenhum de 7 pontos. Ótimo, já a gente compreende isso aqui, bacana. O de 30 pontos. O de 30 pontos é que na soma de pontuações, se tiver apenas uma gravíssima, já tem uma, ó, o limite de pontos está caindo, né? Vai para 30. Então, com 30 você já é suspenso, se tiver pelo menos uma gravíssima. Com 20 pontos ficou fácil. Se tiver de 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, serei suspenso com 20 pontos. Né? Serei suspenso quando atingir 20 pontos. Pessoal, deixa eu interromper. Então tá aí, pessoal. Serei suspenso com 20 pontos se tiver de 2 ou mais infrações de natureza gravíssima. Outra coisa importante que eu preciso saber disso aqui é o seguinte, ó. Atenção! Para condutores que exercem atividade remunerada,
que tem lá na sua habilitação, ó, lá nas observações, o código EAR, que significa exerce atividade remunerada, que está aí na tela, a pontuação para que ele seja suspenso por ponto sempre será 40, ó. Sempre. Nesse caso aqui, a palavra sempre não é uma casca de banana, é um fato, né? Então, por exemplo, eu, que sou um motorista profissional, pessoal, que utilizo da minha habilitação para trabalho para alguma finalidade remunerada, eu, como instrutor de trânsito ou qualquer outro trabalho remunerado que utiliza da habilitação, só serei suspenso quando atingir 40 pontos, independentemente das naturezas de infrações que constam no meu prontuário, tá? Nas pontuações. Então, eu só sou suspenso com 40 pontos. Agora, acho difícil o motorista profissional atingir esse absurdo de 40 pontos ou atingir qualquer tipo de ponto, a não ser que ele seja bastante irresponsável mesmo. Então, tá aí, pessoal. Isso aqui é importante porque tem questões que podem trazer esse quesito, né? Ah, o João exerce atividade remunerada e ele foi suspenso com 30 pontos. Aí vai as alternativas perguntar se é certo, errado, enfim. Aí você vai responder adequadamente. Então, quem exerce atividade remunerada, motorista profissional, que trabalha utilizando a sua habilitação, sempre será suspenso quando atingir 40 pontos, independentemente das naturezas de infrações, se ele tem ali 7 gravíssimas, se ele tem 2 ou 3 ou mais, enfim. Sempre quando atingir 40 pontos. Tá?